A manhã começa silenciosa na pequena cidade, mas um clima tenso parece pairar sobre todos. Jairo, ainda organizando alguns papéis na delegacia, franze o senho ao perceber que Juquinha, normalmente disperso e brincalhão, demonstra um interesse incomum no inquérito da morte de Rogério. Ele observa o rapaz se aproximar da mesa, os olhos atentos demais, como se buscasse algo que ninguém havia autorizado. Juquinha, Jairo diz lentamente, inclinando o corpo sobre a mesa, numa voz que mistura desconfiança e curiosidade. Por que essa curiosidade toda sobre o caso do Rogério? O jovem engole em seco. Seus dedos tamborilam no balcão, denunciando o nervosismo. Ele inventa uma desculpa vaga, algo sobre querer entender melhor a tragédia, mas seu olhar desvia, inquieto. Jairo percebe. Ele não insiste, mas a desconfiança fica plantada. O silêncio que se segue é pesado, cheio de um significado que nenhum dos dois ousa explicitar. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Joaquim vive um momento de susto e preocupação. Ele tinha ido visitar Lígia para entregar alguns documentos quando a viu empalidecer subitamente. O som do copo que ela segurava caindo no chão ecoa no ambiente. Ela leva a mão ao peito, cambaleia, e desmaia nos braços dele. Joaquim, tomado por um instinto protetor, a segura rapidamente e a deita com cuidado no sofá. Lígia! Lígia, me ouve? Ele chama desesperado, dando leves tapinhas no rosto dela. Sem perder tempo, ele pega o celular e liga para Gerluce, a voz trêmula de urgência. Gerluce, aconteceu de novo, a Lígia desmaiou. Eu estou com ela, mas você precisa vir. Do outro lado da linha, Gerluce fecha os olhos por um segundo. Ela tenta manter a calma, mas a preocupação transborda em cada respiração. Pouco depois, Viviane chega apressada para ajudar. Ao entrar, ela percebe Joaquim ao lado de Lígia, segurando sua mão de forma natural, quase instintiva. Ela nota o olhar preocupado dele, a forma como ele permanece inclinado, atento a qualquer sinal de melhora. Por um instante, Viviane sente algo que não esperava, uma pontada discreta de desconforto, quase ciúme. Ela respira fundo, tenta disfarçar, mas é impossível ignorar a vibração no ar. Há algo entre Joaquim e Lígia, algo não dito, algo que ela sempre desconfiou, mas nunca teve coragem de nomear. Eu já estou aqui, vamos cuidar dela, diz Viviane, aproximando-se, mas seu olhar analisa tudo, os gestos, a proximidade, até a forma como Lígia murmura o nome de Joaquim ainda meio inconsciente. Horas depois, já na clínica, Lígia recebe uma visita inesperada, Josefa. A presença da mulher mexe profundamente com ela. Josefa entra devagar, olhando ao redor como se carregasse o peso de muitas memórias. Quando os olhos das duas se encontram, Lígia tenta sorrir, mas a emoção é muito forte. Eu precisava te ver, diz Josefa com a voz baixa, carregada de uma mistura de culpa e carinho. Lígia segura a mão dela com força, mas logo seu rosto começa a ficar pálido. A emoção vira angústia, a respiração se descontrola e ela passa mal novamente. Os enfermeiros correm, o ambiente vira um turbilhão de urgência. É nesse momento que Gerluce recebe a notícia de José Maria. Lígia, devido ao quadro instável, precisará ser transferida para o hospital. O coração de Gerluce aperta. Ela tenta manter a postura, mas o medo de perder a mãe, ou de descobrir tarde demais o que realmente está acontecendo com ela, pesa sobre seus ombros. José Maria, sempre pragmático, tenta acalmá-la. Não é o ideal, mas é o mais seguro. Ela precisa de acompanhamento constante. Gerluce assente, visivelmente abalada. Enquanto isso, em um cenário completamente diferente, longe das angústias da família de Lígia, Ferretti toma uma decisão decisiva. Ele está diante das esculturas, imponentes, valiosas, símbolos de poder e cobiça. Com um plano meticuloso, ele afirma que irá esvaziá-las. Cada peça será aberta, o conteúdo retirado e enviado secretamente para um paraíso fiscal. Ele organiza caixas, documentos, instruções cifradas. Não há hesitação em seus gestos. Ele age como alguém que já calculou riscos e decidiu seguir até o fim. Na praça da cidade, Joaquim conversa com Misael. O amigo observa com atenção, percebendo algo que Joaquim evita admitir até para si mesmo. Você ainda gosta da Lígia, diz Misael com convicção. Dá pra ver no jeito que fala dela. No jeito que olha para ela. Joaquim tenta negar, olha para o chão, respira fundo, mas sua expressão o trai. Há um conflito interno, uma mistura de culpa, afeto e saudade. Ele não consegue formar uma resposta convincente. Isso é passado, ele diz por fim, mas a frase soa vazia. Misael balança a cabeça.
Ele sabe a verdade, mesmo que Joaquim não esteja pronto para admiti-la. Depois de exames e monitoramento constante, Lígia finalmente recebe alta do hospital. O clima ainda é de cuidado e vigilância, mas ela parece mais estável. A equipe médica a orienta a manter repouso, evitar emoções fortes, uma tarefa praticamente impossível diante de tudo que a cerca. Enquanto isso, Joelle enfrenta seu próprio drama. Ela procura Samira, esperando algum tipo de ajuda, talvez apoio, talvez cumplicidade. Mas Samira é dura, fria, inflexível. Eu não vou te ajudar, diz Samira, cruzando os braços. O que você prometeu, você vai cumprir. Não conte comigo para voltar atrás. A rejeição atinge Joelle como um golpe. Ela respira fundo, sentindo a raiva subir, misturada a uma sensação de abandono. Quando ela retorna à escola, encontra o grupo de meninas que há tempos a intimida. Dessa vez, porém, ela não recua. Ela se coloca diante delas com uma postura firme, quase desafiadora. Se vocês continuarem com isso, eu denuncio. E falo tudo para a polícia, diz, olhando cada uma nos olhos, sem tremer. O impacto é imediato. As meninas se entreolham, desconfortáveis. Elas não esperavam resistência. Joelle sai dali de cabeça erguida. Ainda está abalada, mas algo dentro dela mudou. Quando Gerluce recebe a notícia de que a filha voltará à escola, ela demonstra um alívio sincero. Ela sorri pela primeira vez em dias, mas o sorriso dura pouco. Ao observar Joelle de perto, a mãe percebe algo diferente, uma postura mais séria, um olhar mais distante, como se algo dentro da menina tivesse endurecido. Filha, está tudo bem? Pergunta Gerluce com suavidade. Joelle hesita por um instante antes de responder. Há um misto de fadiga emocional, segredos e medo no brilho dos olhos dela. E a câmera imaginária se fecha lentamente no rosto de Joelle, carregado de tensões silenciosas, enquanto o capítulo termina envolto em mistério, apreensão e pressentimentos profundos. O dia amanhece carregado de tensões silenciosas na cidade de Três Graças. Ainda é cedo quando Samira e Edilberto se encontram para conversar. Eles escolhem um canto mais afastado da rua, um espaço discreto onde possam falar sem serem interrompidos. O ar entre eles é denso, carregado de preocupação. Samira está inquieta, mexendo as mãos o tempo todo, enquanto Edilberto tenta manter a serenidade, embora também se perceba desconfortável. A situação do Raul e da Joelle está fugindo do controle, murmura Samira, baixando a voz, como se temesse que alguém pudesse escutar. Edilberto respira fundo, cruzando os braços. Ele olha diretamente para ela, esperando que ela seja mais clara. Você sabe que a gente tentou evitar que isso escalasse desse jeito, ele responde. Mas agora eles estão envolvidos demais. Raul tá pressionado, Joelle tá cada vez mais desestabilizada. Samira regala os olhos, exibindo um misto de culpa e desespero. Ela sabe que, de certa forma, contribuiu para o estado emocional de Joelle. Sua voz falha por um instante. Edilberto, eu só queria que ela entendesse o que estava em jogo. Que respeitasse o acordo. Mas agora, eu não sei mais até onde isso vai levar. Ele observa a expressão dela, tentando medir o tamanho do problema. Nada é simples quando envolve segredos, medo e orgulho. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Pastor Albérico caminha sozinho até a sala da igreja. Ele se senta quieto em um dos bancos de madeira, passa as mãos pelo rosto e respira profundamente. Sua mente está longe das atividades da paróquia, sua inquietação tem nome, Lígia. Ele pensa nela com uma inquietação que tenta esconder até de si mesmo. Senhor, dá-me sabedoria, ele murmura, olhando fixamente para o altar vazio. Lígia tem passado por momentos difíceis, seu estado de saúde é frágil, suas emoções estão à flor da pele. O pastor fecha os olhos, como se buscasse respostas no silêncio do templo. Ele não revela a ninguém, mas carrega um sentimento profundo, uma preocupação verdadeira, talvez até mais intensa do que seria apropriado para um líder espiritual. Essas emoções não ditas apertam seu peito, e ele tenta afastá-las, sem sucesso. Em outra casa da cidade, Josefa acorda subitamente. Ela se senta na cama, ofegante, com o coração batendo acelerado. Sua respiração é descompassada, e gotas de suor escorrem pela testa. À sua frente, em meio à penumbra do quarto, ela vê a figura de Rogério. Ele está ali, parado, com o mesmo semblante que ela lembrava, sério, quase acusador. Josefa leva a mão à boca, apavorada. Rogério? Sua voz sai quebrada. Mas, num piscar de olhos, a figura desaparece. O quartinho volta a ser apenas um espaço silencioso,
iluminado pela fraca luz da manhã. Helga entra apressada no quarto, assustada com o grito da mãe. Josefa. O que houve? Pergunta ela, correndo até a cama. Ainda tremendo, Josefa olha ao redor, tentando entender o que acabou de acontecer. Seus olhos estão arregalados, assombrados. Eu vi o Rogério, murmura ela. Ele estava bem ali, olhando para mim. Helga segura firme seus ombros e tenta acalmá-la. Mãe, você estava sonhando. Foi só um sonho. Você tem pensado muito nisso tudo. É natural. Josefa tenta respirar fundo, mas a sensação de que aquilo foi mais do que um sonho mexe com ela profundamente. O medo, a dúvida e a estranha sensação de déjà vu tomam conta do ambiente. Enquanto isso, Joaquim vive seus próprios conflitos. Ele conversa com Júnior de maneira fria, calculista. As palavras dele deixam claro que algo dentro dele está mudando, ou talvez revelando sua verdadeira intenção. Com um tom sutil, mas firme, Joaquim dá a entender que está pensando em roubar sozinho a obra As Três Graças. Júnior o encara, surpreso. Sozinho? Pergunta, franzindo a testa. Mas isso é loucura, Joaquim. A gente tinha combinado outra coisa. Joaquim dobra os lábios, refletindo. Ele não confirma nem nega explicitamente. Mas o brilho no olhar dele entrega a ambição silenciosa que cresce dentro de si. Nem sempre os combinados são o melhor caminho, diz ele, enigmático. Há um silêncio pesado entre os dois. Júnior percebe que Joaquim pode estar prestes a cruzar um limite perigoso. Mais tarde, Célio anda pela rua quando, ao virar uma esquina, percebe Joaquim parado em frente à casa de Arminda. Ele não está fazendo nada, apenas parado, observando, como se estivesse vigiando ou esperando algo acontecer. É uma cena tão peculiar que Célio desacelera o passo, observando discretamente. Joaquim percebe o olhar e tenta disfarçar, mas o constrangimento é evidente. Célio, desconfiado, se aproxima um pouco mais. Joaquim? O que você está fazendo aqui? Pergunta, com um tom que mistura curiosidade e desconfiança. Joaquim força um sorriso rápido e responde com evasivas. Só passei por aqui, nada demais. Mas Célio não está convencido. Ele fica observando Joaquim se afastar, cada vez mais intrigado com a estranha presença dele ali. Enquanto isso, Juquinha e Lorena conversam. Ela parece hesitar antes de revelar algo que a tem incomodado. Juquinha, posso te contar uma coisa? Uma coisa que eu ouvi? Pergunta ela, olhando nos olhos dele. Ele assente, curioso. A Zenilda, ela disse que teve a impressão de ver o Rogério na rua. O coração de Juquinha dispara. A informação é pesada, inesperada. Ele arregala os olhos. O Rogério? Mas, ele... Lorena ergue a mão, interrompendo. Eu sei. Parece impossível. Mas ela disse que viu. Ou que achou que viu. Você sabe como tem gente espalhando boatos, mas a Zenilda não é de inventar histórias assim. O impacto da notícia reverbera dentro de Juquinha. Ele lembra da própria curiosidade sobre o inquérito, das peças soltas, dos rumores que insistem em surgir de todos os lados. Um arrepio corre pela espinha dele. Enquanto isso, Misael está decidido. Ele encara Joaquim com firmeza, sem rodeios. A conversa entre eles é tensa, cheia de cobranças e emoções contidas. Você tem que pedir desculpas a Gerluce, afirma Misael em tom categórico. Joaquim fecha o semblante, irritado. Eu não tenho que. Tem sim, interrompe Misael. Você sabe que passou dos limites. E ela não merece carregar mais peso do que já carrega. Vai lá. Fala com ela. Assume sua parte. O silêncio que se instala é profundo. Joaquim desvia o olhar, respirando pesadamente. A verdade é que as palavras de Misael o atingem, mesmo que ele não queira admitir. Ele sabe que precisa encarar as próprias falhas, mas isso exige coragem, e Joaquim, naquele momento, luta contra o orgulho que o impede de tomar a atitude certa. A câmera imaginária se fecha em seu rosto, entre tensão, culpa e hesitação, enquanto o capítulo, carregado de mistérios, pressentimentos e conflitos morais, chega ao fim, deixando no ar perguntas que prometem movimentar ainda mais a trama de Três Graças. O episódio começa com uma atmosfera carregada, como se o ar em Três Graças estivesse mais denso do que o normal. Há uma espécie de pressentimento pairando sobre todos os personagens. Macedo, sempre estratégico, sempre calculista, caminha ao lado de Angélico pelos corredores silenciosos. A luz é fria, as sombras projetam formas distorcidas na parede, e cada passo ecoa como se denunciasse segredos. Quando chegam a Ferete, este levanta os olhos devagar,
desconfiado, como quem mede as intenções de qualquer pessoa que se aproxima demais. Macedo faz um gesto discreto, quase performático, abrindo espaço para a apresentação. Ferete, este é o Angélico, diz ele, com a voz firme, mas controlada. Ele vai nos ajudar com uma tarefa delicada. Ferete observa Angélico por alguns segundos, longos e silenciosos. É um olhar que pesa, um olhar que analisa, que disseca, que tenta enxergar além do óbvio. Angélico, por sua vez, mantém a postura, apesar de estar claramente tenso. Seus ombros estão rígidos, e sua expressão, apesar de neutra, denuncia uma preocupação interna. Macedo continua. Precisamos que alguém observe José Maria. Discretamente. De longe. Sem levantar suspeitas. Ferete franze as sobrancelhas, curioso. Observar José Maria? Para quê, exatamente? Macedo não revela detalhes demais, ele prefere alimentar o mistério, manter cada peça do tabuleiro em seu lugar. Porque há movimentos estranhos, e precisamos estar à frente deles. Angélico ficará de olho. Ferete ergue o queixo, ainda desconfiado, mas aceita a explicação, mesmo sem gostar da ideia. A tensão fica suspensa no ar, como se algo estivesse prestes a desmoronar, ainda que ninguém soubesse exatamente o que. Em outro ponto da cidade, Feliciano organiza algumas peças em sua galeria. O ambiente é elegante, silencioso, repleto de obras raras, iluminadas por focos de luz que destacam cores e formas. João Rubens e Casper entram juntos, trazendo uma energia completamente oposta, fria, prática, quase ameaçadora. Eles não vêm para admirar a arte, vêm para negociar. Feliciano percebe imediatamente. Respira fundo, ajeita os óculos e se aproxima com um sorriso protocolar. Senhores, imagino que vieram para falar sobre as três graças. Casper, sempre objetivo, responde primeiro. Deixar claro nosso interesse, Feliciano. E também as condições. João Rubens complementa. Não estamos aqui para perder tempo. Se a verdadeira peça aparecer, estamos dispostos a pagar, mas no nosso ritmo e do nosso jeito. Os dois observam Feliciano com intensidade, como se as palavras fossem apenas a superfície de uma negociação muito mais profunda. Feliciano engole seco. Ele já havia percebido que o interesse pela estátua estava crescendo, mas não imaginava que enfrentaria tanta pressão assim. Ele pergunta. E quais seriam essas condições? Casper se aproxima um pouco, abaixando o tom de voz, quase como um aviso. Sigilo absoluto. E prioridade de venda. Nada de leilões, nada de intermediários, nada de mudanças de planos. Feliciano sente o peso dessas palavras. Ele sorri, mas é um sorriso tenso, preso nas extremidades dos lábios. Enquanto isso, Gerluce caminha apressada pela rua quando avista Joaquim parado na porta de seu trabalho. A visão a deixa imediatamente irritada. Seu coração aperta, não de saudade, mas de frustração. Ela diminui o passo e então se aproxima, com o olhar firme. O que você está fazendo aqui? Pergunta ela, sem rodeios. Joaquim tenta manter a calma, mas há algo nervoso em sua postura, algo que ele tenta disfarçar. Eu vim fazer o reconhecimento do local, responde ele, como se aquilo fosse uma justificativa aceitável. Gerluce dá um passo à frente, indignada. Reconhecimento? Do meu trabalho? Joaquim, você perdeu o juízo? Ele responde rápido, defensivo. Eu precisava saber como funciona a movimentação, como é a segurança. A ira de Gerluce sobe como fogo. Ela cruza os braços, tentando controlar a voz. Segurança do quê? Você está se metendo em coisas que não dizem respeito a você. Eu tenho minha vida, Joaquim. Você não tem direito de aparecer assim. Joaquim reage no mesmo tom. E você também se mete no que não deve. Não seja hipócrita, Gerluce. Você sabe muito bem que nada disso aqui é simples. O clima entre os dois se torna sufocante. As acusações começam a voar como flechas invisíveis, cada uma acertando feridas antigas. Você está indo longe demais, diz ela, com os olhos marejados de raiva. Eu não vou permitir que você atrapalhe minha vida. Nem a vida da minha filha. Joaquim fica em silêncio por um momento. Ele aperta os punhos, tenta responder, mas a verdade é que ele não tem justificativa boa o suficiente. Ele apenas desvia o olhar, irritado, frustrado, ferido. A discussão termina com a mesma tensão com que começou, sem resolução, sem paz, deixando ambos ainda mais abalados. Próximo dali, um outro conflito se forma. Bagdá e seu bando cercam Angélico na chacrinha. Os homens se aproximam devagar,
como predadores estudando a presa. Angélico percebe a intenção e engole seco, tentando manter a calma. Bagdá pergunta com a voz baixa, mas ameaçadora. E aí, parceiro, o que você está fazendo aqui? Os outros homens o cercam, como se fossem impedir qualquer tentativa de fuga. Angélico tenta parecer firme, mas seus olhos denunciam preocupação. Eu, só estou passando. Nada demais. Bagdá dá uma risada curta, debochada. Passando? Na chacrinha? Sem conhecer ninguém? Sem motivo? O silêncio que segue é pesado. Um dos homens faz um movimento brusco, como se quisesse testar a reação de Angélico. Ele se esquiva levemente, sentindo o perigo se aproximar. Por alguns segundos, parece que o confronto pode explodir a qualquer momento. Mas Bagdá levanta a mão, interrompendo qualquer ataque. Só quero saber se você está espionando alguém. Os olhos de Angélico arregalam de leve. Ele sabe que, se vacilar, sua missão para Macedo pode estar comprometida. Ele respira fundo, tenta manter o controle. A tensão domina o ambiente, cada segundo se arrasta como se durasse uma eternidade. No final do episódio, um momento inesperado acontece. Ferete, exausto, caminhando pela rua, olha para um carro estacionado. Ele desacelera o passo, quase como se algo chamasse sua atenção. E então, através do vidro, seus olhos encontram uma cena que o deixa completamente perplexo. Dentro do carro, conversando de maneira descontraída, estão Lorena e Juquinha. Ferete empalidece na hora. Ele não entende o que os dois estão fazendo juntos, porque estão ali, nem o que essa combinação pode significar. Seus olhos se arregalam, a respiração falha, seu corpo parece congelar por alguns instantes. A câmera imaginária se aproxima de seu rosto, destacando o choque, a preocupação e uma suspeita silenciosa que começa a se formar. Algo está fora de lugar, e ele percebe isso imediatamente. Essa imagem encerra o capítulo com força, deixando no ar a sensação de que novos conflitos podem explodir a qualquer momento. A manhã começa silenciosa na pequena cidade, mas um clima tenso parece pairar sobre todos. Jairo, ainda organizando alguns papéis na delegacia, franze o senho ao perceber que Juquinha, normalmente disperso e brincalhão, demonstra um interesse incomum no inquérito da morte de Rogério. Ele observa o rapaz se aproximar da mesa, os olhos atentos demais, como se buscasse algo que ninguém havia autorizado. Juquinha, Jairo diz lentamente, inclinando o corpo sobre a mesa, numa voz que mistura desconfiança e curiosidade. Por que essa curiosidade toda sobre o caso do Rogério? O jovem engole em seco. Seus dedos tamborilam no balcão, denunciando o nervosismo. Ele inventa uma desculpa vaga, algo sobre querer entender melhor a tragédia, mas seu olhar desvia, inquieto. Jairo percebe. Ele não insiste, mas a desconfiança fica plantada. O silêncio que se segue é pesado, cheio de um significado que nenhum dos dois ousa explicitar. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Joaquim vive um momento de susto e preocupação. Ele tinha ido visitar Lígia para entregar alguns documentos quando a viu empalidecer subitamente. O som do copo que ela segurava caindo no chão ecoa no ambiente. Ela leva a mão ao peito, cambaleia, e desmaia nos braços dele. Joaquim, tomado por um instinto protetor, a segura rapidamente e a deita com cuidado no sofá. Lígia! Lígia, me ouve? Ele chama desesperado, dando leves tapinhas no rosto dela. Sem perder tempo, ele pega o celular e liga para Gerluce, a voz trêmula de urgência. Gerluce, aconteceu de novo, a Lígia desmaiou. Eu estou com ela, mas você precisa vir. Do outro lado da linha, Gerluce fecha os olhos por um segundo. Ela tenta manter a calma, mas a preocupação transborda em cada respiração. Pouco depois, Viviane chega apressada para ajudar. Ao entrar, ela percebe Joaquim ao lado de Lígia, segurando sua mão de forma natural, quase instintiva. Ela nota o olhar preocupado dele, a forma como ele permanece inclinado, atento a qualquer sinal de melhora. Por um instante, Viviane sente algo que não esperava, uma pontada discreta de desconforto, quase ciúme. Ela respira fundo, tenta disfarçar, mas é impossível ignorar a vibração no ar. Há algo entre Joaquim e Lígia, algo não dito, algo que ela sempre desconfiou, mas nunca teve coragem de nomear. Eu já estou aqui, vamos cuidar dela, diz Viviane, aproximando-se, mas seu olhar analisa tudo, os gestos, a proximidade, até a forma como Lígia murmura o nome de Joaquim ainda meio inconsciente. Horas depois, já na clínica, Lígia recebe uma visita inesperada, Josefa. A presença da mulher mexe profundamente com ela. Josefa entra devagar,
olhando ao redor como se carregasse o peso de muitas memórias. Quando os olhos das duas se encontram, Lígia tenta sorrir, mas a emoção é muito forte. Eu precisava te ver, diz Josefa com a voz baixa, carregada de uma mistura de culpa e carinho. Lígia segura a mão dela com força, mas logo seu rosto começa a ficar pálido. A emoção vira angústia, a respiração se descontrola e ela passa mal novamente. Os enfermeiros correm, o ambiente vira um turbilhão de urgência. É nesse momento que Gerluce recebe a notícia de José Maria. Lígia, devido ao quadro instável, precisará ser transferida para o hospital. O coração de Gerluce aperta. Ela tenta manter a postura, mas o medo de perder a mãe, ou de descobrir tarde demais o que realmente está acontecendo com ela, pesa sobre seus ombros. José Maria, sempre pragmático, tenta acalmá-la. Não é o ideal, mas é o mais seguro. Ela precisa de acompanhamento constante. Gerluce assente, visivelmente abalada. Enquanto isso, em um cenário completamente diferente, longe das angústias da família de Lígia, Ferretti toma uma decisão decisiva. Ele está diante das esculturas, imponentes, valiosas, símbolos de poder e cobiça. Com um plano meticuloso, ele afirma que irá esvaziá-las. Cada peça será aberta, o conteúdo retirado e enviado secretamente para um paraíso fiscal. Ele organiza caixas, documentos, instruções cifradas. Não há hesitação em seus gestos. Ele age como alguém que já calculou riscos e decidiu seguir até o fim. Na praça da cidade, Joaquim conversa com Misael. O amigo observa com atenção, percebendo algo que Joaquim evita admitir até para si mesmo. Você ainda gosta da Lígia, diz Misael com convicção. Dá para ver no jeito que fala dela. No jeito que olha para ela. Joaquim tenta negar, olha para o chão, respira fundo, mas sua expressão o trai. Há um conflito interno, uma mistura de culpa, afeto e saudade. Ele não consegue formar uma resposta convincente. Isso é passado, ele diz por fim, mas a frase soa vazia. Misael balança a cabeça. Ele sabe a verdade, mesmo que Joaquim não esteja pronto para admiti-la. Depois de exames e monitoramento constante, Lígia finalmente recebe alta do hospital. O clima ainda é de cuidado e vigilância, mas ela parece mais estável. A equipe médica orienta a manter repouso, evitar emoções fortes, uma tarefa praticamente impossível diante de tudo que a cerca. Enquanto isso, Joelle enfrenta seu próprio drama. Ela procura Samira, esperando algum tipo de ajuda, talvez apoio, talvez cumplicidade. Mas Samira é dura, fria, inflexível. Eu não vou te ajudar, diz Samira, cruzando os braços. O que você prometeu, você vai cumprir. Não conte comigo para voltar atrás. A rejeição atinge Joelle como um golpe. Ela respira fundo, sentindo a raiva subir, misturada a uma sensação de abandono. Quando ela retorna à escola, encontra o grupo de meninas que há tempos a intimida. Dessa vez, porém, ela não recua. Ela se coloca diante delas com uma postura firme, quase desafiadora. Se vocês continuarem com isso, eu denuncio. E falo tudo para a polícia, diz, olhando cada uma nos olhos, sem tremer. O impacto é imediato. As meninas se entreolham, desconfortáveis. Elas não esperavam resistência. Joelle sai dali de cabeça erguida. Ainda está abalada, mas algo dentro dela mudou. Quando Gerluce recebe a notícia de que a filha voltará à escola, ela demonstra um alívio sincero. Ela sorri pela primeira vez em dias, mas o sorriso dura pouco. Ao observar Joelle de perto, a mãe percebe algo diferente, uma postura mais séria, um olhar mais distante, como se algo dentro da menina tivesse endurecido. Filha, está tudo bem? Pergunta Gerluce com suavidade. Joelle hesita por um instante antes de responder. Há um misto de fadiga emocional, segredos e medo no brilho dos olhos dela. E a câmera imaginária se fecha lentamente no rosto de Joelle, carregado de tensões silenciosas, enquanto o capítulo termina envolto em mistério, apreensão e pressentimentos profundos. O capítulo começa num clima de tensão silenciosa, como se algo maior estivesse se preparando para emergir. No consultório da chacrinha, Angélico entra com passos cuidadosos, quase medidos. Ele observa cada detalhe, a mesa impecavelmente organizada de José Maria, a prancheta alinhada, a luz fria que atravessa a janela e ilumina a sala de forma quase clínica. Tudo ali parece rígido, disciplinado, e opaco demais para alguém que tenta arrancar uma informação. Angélico se senta lentamente, tentando parecer casual, mas a inquietação está ali, apertando o peito. José Maria observa por cima dos óculos, com aquele olhar profissional que não revela nada além do básico.
José Maria. Então, Angélico, o que te traz aqui? A pergunta vem suave, mas firme. Angélico engole seco, tentando controlar a ansiedade. Angélico. Eu queria saber sobre os remédios. Aqueles que o pessoal daqui anda tomando. Só para entender melhor o que estão usando, sabe? José Maria fecha o semblante. É quase imperceptível, mas suficiente para Angélico perceber que tocou num ponto delicado. O médico se ajeita na cadeira, como quem escolhe cada palavra com precisão cirúrgica. José Maria. Essas informações não podem ser divulgadas. Você sabe disso. A frase é curta, direta. Um bloqueio absoluto. Angélico insiste, muda o tom, tenta parecer mais despreocupado. Angélico. É que, tem falatório por aí. E eu fico preocupado. Só queria saber se tá tudo certo. José Maria mantém um olhar firme, sem ceder. José Maria. Não posso comentar. Se tiver qualquer dúvida, procure os responsáveis pela fundação. E essa é a linha final. Ele encerra o assunto com a autoridade de quem não permitirá mais nenhuma brecha. Angélico percebe que não vai conseguir nada ali. E a frustração cresce, silenciosa, dura. Enquanto isso, do lado de fora, o clima é completamente outro. Quente, pulsante, cheio de ameaça velada. Bagdá está encostado numa caminhonete velha, cercado por seus homens, quando Jorginho se aproxima. Ele não chega com medo, mas com urgência. O rosto está tenso, marcado pelo desespero de um pai tentando proteger a filha, agora, também Raul. Jorginho. Bagdá, a gente precisa conversar. Bagdá ergue o olhar devagar, com aquele sorriso cínico, frio. Bagdá. Sobre o quê? Jorginho. Raul. Deixa o rapaz andar livre aqui na chacrinha. Para com essas ameaças. Bagdá franze a testa, irritado pelo tom de imposição. Os homens ao redor se aproximam um pouco mais, criando uma aura de intimidação. Bagdá. Tá querendo me dar ordem agora, Jorginho? Mas Jorginho sustenta o olhar. Não recua um centímetro. A tensão cresce. O ar parece se comprimir. Bagdá solta um riso curto, nervoso, mas há algo por trás. A pressão está funcionando. Ele sente que Jorginho não vai recuar. E isso o incomoda profundamente. Mais tarde, Joelle descobre o gesto do pai. Ele queria livrar Raul das ameaças, mas para ela, isso não suaviza nada. Ela se vira bruscamente, irritada, quando escuta o que Jorginho fez. Joelle. Você não tinha que se meter nisso. A voz dela sai dura, magoada. Jorginho tenta explicar. Jorginho. Eu só queria ajudar você. Ajudar o Raul. Eu não quero ver vocês sofrendo. Mas Joelle levanta a mão, interrompendo. Joelle. Você não sabe de nada da minha vida. Nunca soube. A expressão dele quebra, mas ela já vira as costas. A hostilidade está ali, firme, dolorida, como uma muralha que ele não consegue atravessar. Do outro lado da cidade, Viviane está saindo de um prédio quando Leonardo se aproxima. Ele parece cansado, quase abatido, como se carregasse noites mal dormidas, pensamentos pesados demais. Viviane percebe. Ela tenta manter a neutralidade, mas a preocupação transparece. Viviane. Você tá bem, Leonardo? Ele hesita antes de responder. É como se todas as emoções se acumulassem na garganta. Leonardo. Eu precisava falar com alguém. E achei que você poderia me ouvir. Viviane respira fundo. Ela sabe que existe algo entre os dois, não exatamente romance, mas uma conexão que surge nas entrelinhas, nas pausas longas, nos olhares que dizem mais do que deveriam. Eles conversam por alguns minutos. Ele fala pouco, mas o suficiente para deixar claro que está atormentado. Viviane o escuta em silêncio, mas com atenção verdadeira. No retorno para casa, Zenilda percebe algo diferente no filho. Ele está inquieto, andando de um lado para o outro, mexendo as mãos com nervosismo. Zenilda. Leonardo, o que tá acontecendo? Eu tô vendo que você não tá bem. Ele tenta desviar, mas Zenilda o conhece profundamente. Leonardo. É só cansaço, mãe. Zenilda. Não é só isso. Você tá com o olhar perdido. Tá pensando demais. Ela se aproxima, segura o rosto dele com as mãos, num gesto materno que carrega amor e preocupação. Zenilda. Eu não quero te ver sofrendo assim. Ele desvia o olhar, engolindo uma angústia que não consegue nomear. Mas não responde. Em outro ponto da trama, Cláudia conversa com Diniz num ambiente discreto, quase escondido, longe de orelhas curiosas.
Os dois falam baixo, como quem compartilha segredos perigosos. Cláudia. Eu vou voltar. Quando for a hora de desmascarar o Ferete e a Arminda. Eu não vou deixar isso passar impune. Diniz fica inquieto, ele sabe que esse plano é arriscado, e que Cláudia está se arriscando demais. Mas ela está determinada. Os olhos dela têm uma firmeza inabalável. Enquanto isso, João Rubens analisa anotações, documentos, listas de possíveis interessados na escultura As Três Graças. Ele segura a caneta por alguns segundos, como se estivesse refletindo profundamente antes de tomar uma decisão. Então, lentamente, ele escreve o nome. Ferete. A tinta escura sobre o papel parece carregar mais peso do que um simples registro. Ele sabe que incluir esse nome abre portas e riscos. Juquinha vive um momento de pura tensão ao conversar com Jairo. Eles falam sobre Lorena, mais especificamente, sobre o fato de ela ser filha de Ferete. Jairo observa o rapaz com atenção, percebendo a apreensão. Jairo. Tá com medo, é? Juquinha hesita, balança a cabeça. Juquinha. É, só complicado, né? Saber quem é o pai dela assim. Jairo concorda. É um assunto delicado, e o receio de Juquinha é evidente. Ele sabe que se envolver com Lorena significa inevitavelmente se aproximar da sombra de Ferete. Mais tarde, Lorena está com Leonardo. Eles caminham devagar, conversando com uma naturalidade rara para dois jovens que vêm de ambientes tão diferentes. Eles falam sobre paixões, não apenas amorosas, mas pessoais. Sobre o que gostam, o que os motiva, o que tem medo de perder. O clima muda suavemente quando Lorena toca no nome Viviane. Lorena. Eu queria conhecer ela. A Viviane. Leonardo se volta para a irmã, surpreso. Leonardo. Por quê? Lorena. Porque ela parece ser importante para você. E eu quero entender quem são as pessoas que mexem com o seu coração. Ele fica sem reação por alguns segundos. É uma confissão indireta, uma revelação discreta, mas cheia de significado. Mais tarde, quando Lorena finalmente conhece Viviane, o encontro é estranho. Lorena chega sorrindo, simpática, aberta. Viviane, porém, fica desconfiada. Para ela, aquela simpatia chega rápido demais, como se houvesse um propósito oculto. Viviane. Você veio, por quê, exatamente? Lorena. Porque você é importante pro Leonardo. Viviane sorri de leve, mas o olhar continua cauteloso. Ela não sabe se deve confiar, e isso cria uma tensão silenciosa, quase invisível, que atravessa a cena. E assim o capítulo termina, cada personagem carregando sua própria tensão, seu próprio medo, suas próprias intenções ocultas. Tudo se move, tudo se complica, e tudo está prestes a explodir. A manhã na chacrinha começava com um ar pesado, quase denso, como se cada folha das árvores soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Angélico caminhava lentamente pelo lugar, atento a cada detalhe, como se buscasse pistas invisíveis no ar. O que ele realmente fazia era tentar organizar pensamentos, confusos, inquietos, que o acompanhavam desde a noite anterior. A câmera de seu celular estava nas mãos, e ele a segurava com cuidado, quase com reverência, como se aquele objeto pudesse, de alguma forma, revelar segredos. E então, de repente, seus olhos se fixaram à frente. Lorena e Leonardo estavam ali, conversando a alguns metros, como quem tenta encontrar um canto discreto para falar sobre algo delicado. Ele nem precisou se aproximar muito. Os dois pareciam tão envolvidos na conversa que não notaram sua presença. Angélico respirou fundo, ergueu o celular e começou a tirar fotos, devagar, com precisão, cada clique uma tentativa de capturar não apenas a imagem, mas a tensão, a cumplicidade e talvez até o perigo que pressentia entre aqueles dois jovens. Ele dava pequenos passos, silenciosos, como quem sabe que o que está registrando pode virar evidência mais tarde. Seus olhos se moviam entre eles e o visor, tentando entender a intensidade que via em seus rostos. Lorena gesticulava muito, como sempre, com aquela energia impulsiva que parecia misturar curiosidade com estratégia. Leonardo, ao contrário, tinha o semblante mais fechado, preocupado, quase dividido entre o que pensa e o que sente. Às vezes encarava a irmã, às vezes desviava o olhar para o chão da chacrinha, como se temesse que qualquer palavra maldita pudesse virar um desastre. Enquanto isso, na mansão dos Ferete, o clima era completamente diferente, mas igualmente carregado. Ferete caminhava de um lado para outro no escritório, batendo a ponta dos dedos na mesa de madeira polida. O barulho era seco, constante, quase irritante.
Ele esperava os filhos, e quando Lorena e Leonardo finalmente entraram, seus olhares já revelavam que algo estava errado. Ferretti se aproximou dos dois com passos firmes, controlados, mas o tom da voz traía a irritação por trás do autocontrole. Quero saber imediatamente o que vocês foram fazer na chacrinha, disse ele, sem rodeios. Leonardo tentou começar uma explicação, mas Lorena se adiantou, levantando o queixo com a mesma coragem que sempre mostrava quando precisava enfrentar o pai. A gente tem interesse nos bens da família, respondeu ela, firme. A frase pairou no ar como um golpe. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Leonardo fechou os olhos por um segundo, como se tivesse recebido um choque. Ferretti respirou fundo, mas não de calma, e sim de contenção, como alguém que luta internamente para não explodir. Seu olhar percorria os rostos dos dois filhos, tentando entender até onde estavam dispostos a ir. A pergunta não dita era clara: será que eles realmente sabem com o que estão mexendo? Lorena sustentava o olhar do pai com uma coragem quase insolente. Leonardo, embora mais tenso, parecia não recuar totalmente. Uma guerra silenciosa começava ali, entre pai e filhos, entre autoridade e autonomia, entre poder e verdade. Depois do confronto, Ferretti deixou a casa com um ritmo impaciente, quase nervoso. Suas mãos ainda tremiam levemente quando empurrou a porta da farmácia. Do lado de dentro, Viviane arrumava alguns produtos na prateleira, mas seu corpo pareceu congelar por um instante ao ver Ferretti se aproximando. Ela respirou fundo, tentando manter a calma enquanto ele chegava perto demais. A voz dele era baixa, mas intensa, carregando um peso que invadia o espaço. Viviane respondeu educadamente, mas seu olhar se desviava como se quisesse fugir daquela presença incômoda. Cada palavra dita por Ferretti parecia rodeá-la como um fantasma de algo que nunca esteve totalmente resolvido. Ele permaneceu alguns minutos, falando de forma indireta, tentando sondar, tentando entender. Quando finalmente saiu, Viviane ficou parada por alguns segundos, respirando como quem sai debaixo d'água. Assim que Gerluce entrou na farmácia, bastou olhar para o rosto da amiga para perceber que algo estava errado. O que foi que aconteceu? Perguntou com cuidado. Viviane passou a mão no rosto, ainda tensa. Foi o Ferretti, respondeu ela, sem conseguir esconder a perturbação. Ele esteve aqui. Me deixou, desconfortável. Não sei explicar. Gerluce, sempre protetora, apertou os olhos, indignada. O nome de Ferretti nunca trazia tranquilidade para nenhuma das duas. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Misael, Joaquim, Gerluce, Viviane e Júnior se reuniam discretamente. O plano que vinham elaborando há dias estava finalmente pronto para entrar em ação: a expropriação da estátua às Três Graças. O local da reunião era simples, mas carregado de expectativas. Uma pequena sala, iluminada por uma lâmpada amarelada, com uma mesa de madeira marcada pelo tempo. Cada um deles tinha um papel importante, e todos sabiam que não havia espaço para erros. Joaquim abriu o desenho do plano sobre a mesa, alisando o papel com cuidado. Misael cruzou os braços, observando cada detalhe com aquele olhar atento que captava tudo, até o que parecia irrelevante. Júnior, embora o mais inquieto, tentava prestar atenção, respirando fundo para controlar a ansiedade. Gerluce mantinha as mãos apoiadas na mesa, firme, decidida. Viviane estava ao lado dela, mas seu rosto ainda trazia o desconforto da visita de Ferretti. Mesmo assim, estava ali, porque precisava estar. A hora é agora, disse Misael, com a voz grave e baixa. Se a gente não agir, Ferretti vai continuar jogando sujo. Essa estátua não pode ficar nas mãos dele. Joaquim balançou a cabeça em concordância, enquanto Gerluce apertou os lábios. Já sofremos demais por causa desse homem, disse ela, a voz carregada de uma mistura de cansaço e força. Essa estátua não é só um objeto. É um símbolo. E ele usa isso para manipular tudo e todos. Viviane respirou fundo. Então vamos fazer isso direito, completou. Sem pressa, mas sem hesitar. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos, contemplando a gravidade daquilo tudo. Era um passo grande, ousado e perigoso. Mas todos ali sabiam que não havia mais volta. Enquanto isso, de volta à chacrinha, Angélico continuava observando, refletindo. Cada foto tirada parecia carregar mais perguntas do que respostas. O bando de Bagdá ainda representava um risco. Jorginho tentava proteger quem ama, Ferretti pressionava seus filhos, e os moradores da cidade se moviam como peças num tabuleiro cada vez mais tenso. A novela, e a vida de cada um deles, estava num momento de virada.
Um daqueles pontos em que qualquer escolha pode desencadear consequências profundas. Nada mais parecia simples. Nada mais era fácil. E cada personagem parecia estar sendo empurrado para decisões que mudariam tudo. E enquanto o sol começava a se pôr na chacrinha, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, a sensação era de que as próximas horas, os próximos encontros, os próximos passos seriam decisivos, e talvez irreversíveis.